A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é sexta-feira, 11 de dezembro de 2020. E a nossa agenda de leitura da lição da classe dos jovens se intitula A Mulher Samaritana e o Local de Adoração. O texto bíblico se encontra no Evangelho de São João, capítulo de número 4, versículo de número 20, que diz assim: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ao mencionar dois lugares distintos de adoração, a mulher samaritana devia estar tentando mudar de assunto para falar de questões religiosas e não dos seus pecados. Ou talvez ela tenha entendido que era pecadora e que tinha de oferecer sacrifícios no lugar certo. E se assim fosse, sendo Jesus um judeu, ele certamente diria a ela que o sacrifício devia ser oferecido no templo de Jerusalém. Os judeus insistiam que o único lugar de adoração era Jerusalém. Os samaritanos, por sua vez, criaram outro lugar de adoração no Monte Gerizim, que, segundo a tradição deles, era o lugar onde Abraão fora sacrificar Isaque, e onde encontrará Melquisedeque mais tarde. Quando as bênçãos e maldições foram pronunciados para as gerações de Israel no deserto, as bênçãos foram lidas no Monte Gerizim. No entanto, Deus ordenou em Deuteronômio 27:4 que, quando o povo passasse o rio Jordão, um altar fosse erigido no Monte Ebal, e não no Monte Gerizim. Os samaritanos, entretanto, mudaram o versículo para que se lesse Monte Gerizim. Eles mudaram a história e alteraram o texto das Escrituras para enaltecer o Monte Gerizim. A mulher samaritana havia sido ensinada a considerar o Monte Gerizim o lugar mais sagrado do mundo e a desprezar Jerusalém. Não é de se estranhar, então, ela ter falado sobre o lugar de adoração. Ela achava que o Monte Gerizim era um lugar de adoração e sacrifício, mas agora, diante de um judeu, e tinha certeza que ele era Deus. Ela então estava certa que ele lhe diria para ir a Jerusalém. Mas Jesus conduziu a conversa a um ponto muito mais importante. O lugar da adoração não é tão importante quanto a atitude dos adoradores. Mas isto, queridos, é um assunto que nós vamos falar somente amanhã na nossa agenda de leitura. Deus abençoe a sua vida e uma ótima sexta-feira.